Deus, graça e paz. Deus seja louvado. Então, caminhando no livro de Neemias, essa noite nós iremos refletir no capítulo de número 11, nos seus 19 primeiros versículos. Neemias, capítulo de número 11, versos 1 a 19. Vou fazer um teste aqui. Tá certo. Neemias, capítulo 11, versos 1 a 19. Palavra do Senhor aberta, vamos orar? Senhor, Tua palavra está aberta diante de nós, razão da nossa alegria, razão da nossa gratidão. E agora, quando iremos ler e explicar a mesma, pedimos que Tu fales aos nossos corações, por amor e por misericórdia. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. A palavra de Deus assim nos diz: os príncipes do povo habitaram em Jerusalém, mas o seu restante deitou sortes para trazer 1 de 10 para que habitasse na santa cidade de Jerusalém, e as 9 partes permaneceriam em outras cidades. O povo bendisse todos os homens que voluntariamente se ofereciam ainda para habitar em Jerusalém. São estes os chefes da província que habitaram em Jerusalém. Porém, nas cidades de Judá, habitou cada um na sua possessão, nas suas cidades, a saber, Israel. Os sacerdotes, os levitas, os servidores do templo e os filhos dos servos de Salomão. Habitaram, pois, em Jerusalém alguns dos filhos de Judá e dos filhos de Benjamim, dos filhos de Judá, Ataías, filho de Uzias, filho de Zacarias, filho de Amarias, filho de Cefatias, filho de Maaleel, dos filhos de Pérez, e Maacéias, filho de Baruque, filho de Corrosé, filho de Asaías, filho de Adaías, filho de Joiaribe, filho de Zacarias, filho do Silonita. Todos os filhos de Pérez que habitaram em Jerusalém foram 468 homens valentes. São estes os filhos de Benjamim: Salu, filho de Mesulão, filho de Joed, filho de Pedaías, filho de Colaías, filho de Maacéias, filho de Itiel, filho de Jesaías. Depois dele, Gabai e Salai, ao todo 928. Joel, filho de Zicre, superintendente deles, e Judá, filho de Senua, o segundo sobre a cidade. Dos sacerdotes, Jedaías, filho de Joiaribe, Jaquim, Seraías, filho de Ilquias, filho de Mesulão, filho de Zadok, filho de Meraiote, filho de Aitube, príncipe da casa de Deus, e os irmãos deles, que faziam o serviço do templo, 822, e Adaías, filho de Jeroão, filho de Pelaías, filho de Anze, filho de Zacarias, filho de Passur, filho de Malquias, e seus irmãos, cabeças de famílias, 242, e Amazai, filho de Azarel, filho de Azai, filho de Mesilemote, filho de Mer, e os irmãos deles, homens valentes, 128, e superintendente deles, Zabidiel, filho de Gedolim. Dos levitas, Semaías, filho de Azube, filho de Azricão, filho de Razabias, filho de Muni, Sabetai e Josabade, dos cabeças dos levitas, que presidiam o serviço de fora da casa de Deus. Matanias, filho de Mica, filho de Zabide, filho de Asaf, o chefe que dirigia os louvores nas orações, e Baquebuquias, o segundo de seus irmãos. Depois, Abda, filho de Samua, filho de Galal, filho de Gedutum. Todos os levitas na santa cidade foram 284. Dos porteiros, Acube e Talmon e os irmãos deles, os guardas das portas, 172. Amém. Meus irmãos, quando eu preguei há um mês atrás para vocês o capítulo 9 de Neemias, eu iniciei dizendo que quando um pregador recebe a missão de pregar o texto bíblico, além de orar e buscar a instrução do Senhor, quando ele vai trabalhar o texto bíblico, ele deve fazer diversas perguntas para o texto. E eu destaquei pelo menos 3 perguntas que são essenciais. São elas: primeiro, por que que Deus levou ao escritor daquele texto, daquele livro, a colocá-lo em sua palavra? Por que que Deus permitiu que aquele livro se tornasse palavra de Deus? Segundo, como aquele texto que eu estou pregando, aquele capítulo, aquele versículo, como que esse texto contribui com o todo do livro para que o livro cumpra o seu propósito? E terceiro, o que esse texto tem a ver comigo hoje, no nosso caso, depois de 2.500 anos?
Vamos às respostas. Nós vimos que Esdras e Neemias compunham um livro só na Bíblia hebraica, porque tratam de um mesmo assunto, que é o assunto que vai cooperar com o todo da Bíblia Sagrada. E o assunto é reforma, restauração, recomeço, reavivamento, restauração. No livro de Esdras nós vemos a reforma e a reestruturação do templo e do povo como uma reforma espiritual. Do Neemias, nós vamos ver que houve a reforma dos muros de Jerusalém, das casas e também a reforma do povo, tanto espiritual como social. Então, o propósito do livro de Esdras e Neemias é esse: tratar de um recomeço, de uma restauração. Segunda pergunta: como que Neemias capítulo 11 vai cooperar com o propósito do livro? Do capítulo 1 ao capítulo 6, como eu disse, já havia ocorrido a reforma dos muros, e dos capítulos 7 a 10, a reforma agora é do povo, uma reforma social e principalmente uma reforma espiritual. E nós vimos que no capítulo 7, verso 4, nos diz que a cidade de Jerusalém era espaçosa e grande, mas havia pouco gente nela. Isso porque quase ninguém queria morar em Jerusalém, que nós iremos ver no decorrer da mensagem. E o capítulo 11, então, vai trabalhar justamente isso. Como que essa cidade vai ser repovoada? Como que a reconstrução, a restauração daquela cidade vai se dar? Esse texto, então, capítulo 11, ele vai nos mostrar a consolidação do povo de Deus na cidade de Jerusalém. E a terceira pergunta: o que esse texto tem a ver comigo hoje? Pela manhã o pastor explicou e estudou conosco sobre a reforma, o contexto da igreja reformada. E um dos lemas da igreja reformada, no caso a igreja presbiteriana, a nossa, é que a igreja reformada está sempre se reformando. Ou seja, esse texto que fala de reforma há 2.500 anos atrás, ele se faz necessário hoje, porque todos os dias nós necessitamos sermos reformados, sermos reestruturados para servirmos a Deus. E ainda mais no contexto de nossa igreja que está passando por esse recomeço. Então é um texto que tem muito a ver conosco hoje. Portanto, o tema da nossa meditação nessa noite é a consolidação do povo de Deus. E nós vamos ver que, à luz desses versículos que nós lemos, Deus vai consolidar, Deus vai formar e estruturar o seu povo a partir de três fundamentos, três bases fundamentais. Bases essas que são tanto do Antigo Testamento, como nós também encontramos no Novo, como também encontramos nos nossos dias. E a primeira característica que envolve essa consolidação do povo de Deus é que ela está fundamentada na vontade do Senhor. A parte B do verso número 1 do capítulo 11 diz que: mas o seu restante deitou sortes para trazer 1 de 10 para que habitasse na santa cidade de Jerusalém. Esse versículo então está mostrando a vontade de Deus na consolidação do seu povo. E esse versículo a gente pode dividi-lo em outras três vontades que o Senhor aí nos apresenta quando Ele vai consolidar o seu povo. A primeira dela, a vontade conhecida de Deus, baseado então aí nesse versículo número 1, parte B, quando nós lemos a expressão deitou sortes. O que significa isso? Deitar sortes. Esse ato, também chamado de Urim, Tumim no Antigo Testamento, eram dois pequenos objetos, duas pedras, ou dois pedaços de paus, que iam no peitoral do sacerdote e que eram utilizados para saber-se então a vontade de Deus. Algo que fora instituído por Deus, quando ele então vai caracterizar as vestes dos sacerdotes, Êxodo 28, 30. O sacerdote então fazia uso desses instrumentos para saber qual era a vontade de Deus, o que Deus quer que nós façamos. Um texto que exemplifica muito bem esse lançar sortes é Provérbios 16, 33. Para fazer um sorteio são lançados os dados, ou lançadas as sortes, mas toda decisão procede do Senhor.
Para saber-se então a vontade de Deus, lançava-se os dados, ou o Urim e o Tumim, e sabia-se a vontade do Senhor. Exemplos desse lançar sortes. Quando Josué vai dividir a terra prometida, sortear a terra entre as 12 tribos, ele assim o faz, Josué capítulo 18. Quando iam se escolher pessoas para funções específicas, também era feito. O primeiro rei de Israel, Saul, foi escolhido por meio do lançar as sortes. O turno no qual os sacerdotes deveriam trabalhar também eram conhecidos por meio do lançar sortes. Crônicas, no primeiro livro de Crônicas 24 nós vemos, e no Novo Testamento, Lucas capítulo 1, verso 9. E o último episódio na Bíblia que nós encontramos esse lançar sortes para saber a vontade do Senhor, foi em Atos 1, verso 26. Judas havia morrido e precisava-se de um apóstolo para o substituir. Os apóstolos então lançam sorte, e a sorte recai sobre Matias. Esse é o último registro desse uso de sortes na Bíblia. E a pergunta é, hoje, nós precisamos lançar sortes para saber a vontade de Deus? Não. Por quê? Porque, meus irmãos, quando lançava-se sorte, tanto no Antigo Testamento, como no caso da escolha do 12º apóstolo, a palavra de Deus não estava completa como ela está hoje. Aliás, quando se lançou a sorte pela última vez, a escolha de Matias, nenhum texto do Novo Testamento estava escrito, nada. Então, para se saber a vontade de Deus, era feita o lançar as sortes. Hoje nós temos essa palavra que mostra a vontade de Deus para nós. Talvez não vai trazer resposta para tudo o que nós queremos saber, mas para tudo o que nós precisamos saber, sim. Exemplo. Talvez você solteiro quer saber com quem você quer casar. A palavra de Deus não vai te dar o nome do seu cônjuge, mas ele vai te dar características dele ou dela. Vai mostrar qual é o caráter dela, quem ela deve servir, como ela vive. Ela não vai trazer a cor do cabelo, a cor do olho, não. Isso aí agora é uma responsabilidade sua, que nós iremos ver também, faz parte dessa consolidação na sequência. A palavra de Deus, então, ela te traz resposta para aquilo que você precisa saber. Mas a vontade de Deus, ela é decretada pelo Senhor. 1.2, no versículo 1, parte B, nós lemos aí, para trazer 1 de 10, ou seja, 10%. Ou seja, é a vontade que Deus decretou em sua palavra. O nosso texto, meus irmãos, domingo passado, o pastor pregou no contexto, os versículos anteriores, capítulo 10, dos versos 32 a 39. E o assunto era esse, dízimo. Se bem que aqui o dízimo é de forma diferente, não é o dízimo material, é o dízimo pessoal. E é interessante que na nossa Bíblia, o capítulo 11, os editores da Sociedade Bíblica começam um novo assunto, não é? Não está escrito aí no topo do capítulo 11 aí, relação dos que habitaram em Jerusalém? Mas na Bíblia hebraica, o marcador é diferente. O capítulo 10, ele vai terminar o seu assunto no versículo 2. Ou seja, é um capítulo que está falando ainda sobre dízimo. E dízimo, como o pastor muito bem disse no domingo passado, é algo decretado, é algo da palavra de Deus. Para quem não estava aqui no domingo passado, deixe-me fazer um breve resumo. Aqueles que são contrários aos dízimos nos dias atuais, dizem que os dízimos fazem parte da lei de Moisés e que a lei foi cumprida em Cristo e assim o dízimo não precisa ser dado. Porém, quando nós olhamos a palavra de Deus, o dízimo ele é anterior à lei de Moisés. No capítulo 14 de Gênesis, nós encontramos Abraão dando o dízimo a Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo. Tempos depois de Abraão, seu neto Jacó, quando ele tem aquele sonho da escada que os anjos subiam e desciam, ele acorda e ele faz uma promessa de dar o dízimo ao Senhor. Isso tudo antes da lei. O dízimo sendo então algo voluntário, algo que partia de um coração grato e, acima de tudo, algo que partia da fé. Não apenas uma exigência legal, mas algo que provinha do coração daqueles homens. Com a vinda da lei, o dízimo então ele é institucionalizado por Moisés, pela lei. E o objetivo do dízimo era muito direto. Primeiro, sustento dos levitas. Uma vez que esse povo
não entrou na divisão da terra de Canaã. Eles não receberam herança. E para que eles então vivessem, o dízimo serviria para alimentá-los. Números capítulo 18. Mas também para a manutenção do culto e o auxílio aos órfãos e viúvas, aos necessitados. Deuteronômio 26, 12. Quando nós chegamos ao Novo Testamento, embora nós não encontramos um mandamento, como o pastor disse, né? Dizimarás ao Senhor. Nós não encontramos esse mandamento. Porém, o princípio continua o mesmo. Ou seja, a consagração proporcional daquilo que nós ganhamos. 10%. Fazendo um igualar entre pobre e rico, quem tem muito, quem tem pouco. 10%. Equidade. E a mesma finalidade, sustento. Sustento para aqueles que se dedicam integralmente ao serviço do Senhor, como eram os levitas. A primeira pessoa que vem à nossa mente é o pastor da igreja. Mas não só ele. Há igrejas que têm músicos que vivem integralmente para o ministério, secretárias, zeladores, e também para o auxílio aos necessitados, compra de cesta básicas, medicamentos e, claro, manutenção do culto. Luzes, água, paredes e tudo mais. Portanto, meus irmãos, os dízimos e ofertas continuam firmes e fortes aí nos nossos dias. E ainda sobre os dízimos é algo interessante que o texto mais conhecido de dízimo, ele é dito no contexto de Neemias. Malaquias, quando profetiza, ele diz que o povo estava roubando a Deus. E o povo pergunta, Malaquias, mas como estamos roubando a Deus? E Malaquias diz, nos dízimos e ofertas. Malaquias profetiza nos dias de Neemias e Esdras, Ageu, Zacarias e Malaquias. O dízimo, então, é a vontade decretada de Deus. Caminhando, meus irmãos, ainda sobre a vontade de Deus, ela é 1.3, ou uma vontade santificadora, quando nós lemos no versículo 1 a respeito da santa cidade de Jerusalém. Para nós hoje é uma expressão comum dizermos e chamarmos Jerusalém de santa cidade, mas na Bíblia é a primeira vez que ela vai aparecer, no capítulo 11 de Neemias. E em todo o decorrer da palavra de Deus, apenas 11 vezes Jerusalém é chamada de cidade santa. 2 vezes por Neemias, 2 por Isaías, 1 por Daniel, 2 por Mateus e 4 vezes no Apocalipse. E quando o escritor bíblico faz menção a Jerusalém ser uma cidade santa, ele está querendo dizer muito mais do que uma situação geográfica daquela cidade. Mas ele está trazendo uma identidade para os moradores daquela cidade, uma identidade espiritual, mostrando que aquela cidade, ela era santa, não pelo povo que morava ou pelo templo que ali estava, mas porque o próprio Deus a separou para si. Santo, santa, significa separado, separada. E ali o Senhor então escolhe essa cidade para ser o centro da adoração, para que ela então seja comissionada a ser luz para as nações. E hoje, Jerusalém, quando falamos em Jerusalém, não estamos falando da Jerusalém física, mas nós estamos falando de nós. Nós somos a santa cidade de Deus, morada do Senhor. É a vontade santificadora de Deus para conosco. Pedro, quando vai falar sobre a santidade de Deus, citando o Levítico 11, ele diz, sede santos, porque eu sou santo. Ou seja, o Senhor é santo e nós também devemos ser santos para com o Senhor. Portanto, em primeiro lugar, Deus consolida o seu povo através da sua vontade. Vontade essa que é conhecida, que é decretada e que é uma vontade santificadora para todos nós. No Novo Testamento, nós encontramos, de forma resumida, isso tudo, nos dizeres do apóstolo Paulo em Efésios 1. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade. Em segundo lugar, meus irmãos, Deus consolida seu povo, e essa consolidação está baseada ou fundamentada na nossa responsabilidade. Em primeiro, é a vontade de Deus, mas isso não foge da nossa responsabilidade também. Parece até contraditório dizer soberania de Deus e responsabilidade humana.
O problema é que nós temos dificuldade em conciliar esses dois fatores. Mas vejamos então aí, baseado na parte A do verso 1 e no versículo 2, essa responsabilidade do povo de Deus. Essa responsabilidade que começa na liderança do povo de Deus. Quando nós lemos aí no verso 1, que os príncipes do povo habitaram em Jerusalém. Os líderes morando em Jerusalém era um convite e um encorajamento para os outros, já que morar em Jerusalém era algo que o povo não queria. Os líderes então vão dar o exemplo, e nós temos que ser exemplo. Aquele provérbio popular que as palavras convencem, mas o exemplo arrasta, é uma verdade. Nós temos que ser exemplo. Pastor, presbíteros, diáconos. E Neemias é uma pessoa que foi exemplo para os seus contemporâneos. No capítulo 5, nós encontramos ele dando o exemplo quando ele renuncia aos seus privilégios pessoais. Capítulo 14 diz que nem eu, nem os meus companheiros comemos o pão que me cabia como governador. Abriu mão do seu salário de governador. No capítulo 5 também, verso 17, um exemplo de hospitalidade. Ele vai hospedar 150 homens que vão ajudar na reconstrução dos muros. E não só hospedar, como alimentar esses homens. É aquilo que Paulo disse aos coríntios: sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Nós temos que, assim como Paulo, falar para as pessoas: me imitem, porque eu imito a Jesus Cristo. Mas talvez você possa estar pensando, ele está falando isso somente para o pastor e para algum presbítero ou diácono que esteja aqui. Não. Na verdade, meus irmãos, todos nós somos líderes. Você que talvez tenha um irmão mais novo, você é exemplo para ele. Você que é pai, você que é mãe, você é exemplo para os seus filhos. Você que é dono de uma empresa, você é exemplo para os seus funcionários. Você que é um gerente, você é exemplo para os seus funcionários. Você que é funcionário, é exemplo para o funcionário mais novo. Em tudo, meus irmãos, nós somos exemplo. E nós temos que sermos exemplos. Essa é a nossa responsabilidade. Não só na vida lá fora, mas na nossa vida aqui dentro. Mas há uma segunda responsabilidade, que é a responsabilidade espiritual que o povo de Deus tem. No verso 2 diz que o povo bendisse todos os homens, ou na versão NAA, eu estou lendo na versão atualizada. Na NAA diz que o povo abençoou todos os homens. Aqueles que não iriam habitar em Jerusalém, eles então veem aqueles que vão habitar e eles têm essa atitude, os abençoar. Uma responsabilidade espiritual. Irmãos, nós precisamos da bênção do Senhor. Precisamos, e muito. Mas nós também precisamos da bênção de uns para com os outros. Eu preciso dos meus irmãos, os irmãos precisam de mim. Isso é a ideia de comunidade, de comunhão, vivermos juntos, unidos. E aqui nós vemos esse povo abençoando os outros. E nós precisamos dessa bênção. O Antigo Testamento fala muito de bênção. Vai falar, por exemplo, de Melquisedeque, como eu já citei, abençoando Abraão. Isaac abençoando Jacó, mesmo que pensando ser Esaú. Depois Jacó abençoando os filhos de José. Moisés abençoando as tribos de Israel. No Novo Testamento, Simeão abençoando os pais de Cristo, Maria e José. E Jesus abençoando as crianças. Mas não é um abençoar como aquele tradicional, Deus te abençoe, vai com Deus. A expressão que o autor bíblico utiliza aqui, o modo verbal, mostra intensidade. Então não é algo mecânico e frio, é algo fervoroso. Deus te abençoe, meu irmão, vai com Deus, vai dar certo, vai com fé. Vai habitar em Jerusalém, lá é perigoso, mas pode ir, conta com a minha bênção, conta com a minha oração. Nós precisamos disso, meus irmãos. De um abraço no fim do culto, um Deus te abençoe. Inclusive, quando for embora hoje, despeça-se do seu irmão, dando um Deus te abençoe, fervoroso. Pega com força na mão dele, bata nas costas dele. Meus irmãos, como abençoar? Não só com as palavras, um Deus te abençoe, orando. Orar por salvação, orar por cura, orar por paz, por perseverança, sabedoria. Orar uns pelos outros. Mas não só orando, como também pregando. João
capítulo 1 de Apocalipse, ele diz que aqueles que ouvem a palavra de Deus são bem-aventurados. E a palavra bem-aventurado significa abençoado. Pregue a palavra. Traga uma palavra para aquele que está sofrendo, de consolo, de conforto. Traga uma palavra de encorajamento para aquele que está desanimado. Traga uma palavra de exortação para aquele que está em pecado. Isso tudo é forma de abençoar. E claro, além dessas atitudes, aquele belo exemplo que José tem para com seus familiares, que além de perdoá-los, os sustentou, matou a fome deles. Isso tudo é forma de abençoar. Nós vemos a viúva de Sarepta abençoando a vida do profeta Elias com o último mantimento que ela tinha na sua casa. Nós vemos aqueles amigos do paralítico que foi levado até Cristo e que não tinha como chegar até o Senhor, e eles queriam que aquele homem fosse abençoado a ponto de descê-lo pelo telhado. Não mediram esforços para abençoar. Portanto, nós temos essa responsabilidade, meus irmãos, espiritual uns para com os outros, mas também há uma responsabilidade sacrificial de nossa parte. Quando nós lemos na parte final do verso 2, os homens que voluntariamente se ofereciam ainda para habitar em Jerusalém. Se por um lado alguns tiveram que serem sorteados para irem, outros se voluntariaram. E é interessante que morar em Jerusalém não era algo tão simples. Lembrando que Jerusalém, nesses dias, não tinha rei. E se não tinha rei, não tinha exército, não tinha proteção. E vale lembrar como que aquela cidade foi deixada antes que aquele povo voltasse. Segundo o livro de Reis, capítulo 25, diz que no 7º dia do 5º mês do ano 19º de Nabucodonosor, rei da Babilônia, Nebuzaradã, chefe da guarda e servidor do rei da Babilônia, veio a Jerusalém e queimou a casa do Senhor, a casa do rei, como também todas as casas de Jerusalém. Também entregou às chamas todos os edifícios importantes. Todo o exército dos caldeus que estava com o chefe da guarda derribou os muros em redor de Jerusalém. A última visão que alguns que aqui estavam, que retornaram, tiveram de Jerusalém era isso, uma cidade destruída. Habitar nessa cidade, então, meus irmãos, não é nada fácil. Está certo que o templo foi reconstruído, as muralhas, a cidade, mas lembrando, não tinha rei, não tinha exército. E como capital do país, os inimigos destruíam primeiro a capital do país. Há então essa disposição sacrificial para servir ao Senhor. Vamos pensar aqui no nosso contexto de igreja metropolitana. Rapidamente a história da igreja. A igreja é aberta, é inaugurada em 97, ela é organizada em igreja, mas infelizmente um período ela volta à congregação. Passa-se um tempo, ela torna-se novamente igreja, mas infelizmente há um retrocesso e infelizmente ela é fechada. E talvez quando ela é reaberta agora, alguém poderia até ter comentado com você o fato de você dizer que está vindo frequentar aqui. Mas você vai para aquela igreja? Ela já fechou 2 vezes. E se ela fechar de novo? Quando eu me dispus a vir para cá, quando eu me voluntariei para o pastor, um colega meu comentou para mim: Marcelo, não é arriscado ir para lá? Sacrificial para mim só está aqui, porque servir aqui não foi sacrifício nenhum. Pelo contrário, estar aqui com os meus irmãos é um privilégio, é um prazer. E eu acredito que todos que aqui estão nessa noite também têm esse mesmo sentimento. Mas é o sacrifício de vir. E por falar em sacrifício, meus irmãos, para que esse culto estivesse acontecendo agora, teve irmãos que chegaram aqui 4h30 da tarde, 1h30 antes, e que vão sair daqui 1 hora depois que a igreja fechar. Entre eles, está eu aqui também. E para mim isso também não é sacrifício coisa nenhuma, é um grande prazer e alegria abrir essas janelas, fechar essas janelas, pregar. E isso deve ser para todos nós, meus irmãos, porque nós vivemos a época em que a religião tornou-se, nossa religião, o cristianismo, consumismo, consumir religião. A pessoa quer somente chegar, encontrar um bom banco, macio, com ar-condicionado, com uma boa pregação, que não seja essa minha, que está pegando um pouco no pé dos meus irmãos, mas uma pregação que massageie o meu ego, e que eu possa beber uma água que esteja gelada, e que eu possa ir embora tranquilo. Não, meus irmãos, o reino de Deus, servir a Deus é diferente. Tem que ter sacrifício, tem que sentar em banco duro,
tem que ouvir pregador que não seja o pastor, tem que ouvir o seminarista como vocês estão ouvindo nessa noite. Às vezes, essa regulagem do som que a gente faz aí de última hora. É claro, meus irmãos, isso tudo, para mim, e eu acredito para vocês, não é sacrifício nenhum. Por fim, meus irmãos, em terceiro e último lugar, a consolidação do povo de Deus está fundamentada no trabalho do povo de Deus. Aqui é um misto da vontade de Deus quando nos capacita e da nossa responsabilidade de colocar isso em prática, baseado em frases dos versos 10, 12, 15, 16, 17 e 19. E esse trabalho, nós vemos no texto que ele está categorizado em dois sentidos. Primeiro deles, que é um trabalho que envolve ensino. Pois o texto nos diz dos sacerdotes e dos levitas, e aqui levitas eles vão ser divididos em dois aspectos. Primeiro, os levitas que dirigiam os louvores nas orações. Pois bem, os sacerdotes, quem eram eles? Eram descendentes de Levi. Porém, dentre os descendentes de Levi, eram aqueles que descendiam de Arão. Eram homens que eram responsáveis por ministrar e oficiar no culto. Seus deveres eram oferecer sacrifícios, eles cuidavam para que os sacrifícios eram oferecidos, eles ministravam no santo lugar, queimando incenso, trocando os pães da proposição. Também tinham a função de abençoar o povo. Número 6, nós vamos ver esse povo, esses sacerdotes, impetrando a bênção araônica, ou a bênção sacerdotal sobre o povo. E também o papel de ensinar a lei. Era eles quem tinham a responsabilidade de ensinar a palavra de Deus. E hoje nós precisamos disso também, de ter ensino no meio da palavra, no meio do povo de Deus. No Novo Testamento, esse trabalho é conhecido por dons estes que são o dom de mestre, de pastor, de evangelista, de profeta, entre outros. Mas nós também temos os levitas, que também desenvolviam um papel de auxiliar os sacerdotes. O rei Josias vai dizer para que eles auxiliassem os sacerdotes no ensino da palavra de Deus, e também quando eles cantavam, pois não tem algo melhor de didática para ensinar do que música. Tanto é que a gente aprende essas músicas chicletes aí do mundo, que só tem coisa ruim, mas a gente aprende rapidinho, né? Eu moro ali perto da pecuária, e quando começam os shows, logo vem aquelas cânticos horríveis, que a gente lembra da música inteira. Mas por quê? Porque a música tem esse papel litúrgico de ensinar, que os levitas tinham. Portanto, esse aspecto de consolidar o povo de Deus através do ensino e, por fim, através do serviço. Quando nós lemos no capítulo 15, que fala dos levitas, no verso 16, diz que eles presidiam o serviço de fora da casa de Deus. E no verso 19 vai falar dos porteiros, que eram os guardas das portas. Então os levitas tinham essa dupla capacitação. Não só cantar, não só ensinar, mas serem porteiros. Cuidar dos arredores do templo. Apoio logístico aos sacerdotes. Hoje nós vemos esse dom sendo exercido aí, então, pelos nossos diáconos. Portanto, meus irmãos, nessa noite nós vimos aí no capítulo 11 de Neemias a consolidação do povo de Deus, que passou por 3 etapas. Primeiro, a vontade de Deus. Vontade essa que é conhecida, que é decretada e que é santificadora para as nossas vidas. Nós vimos as nossas responsabilidades, sermos exemplo, abençoar as pessoas e nos sacrificar pela obra. E por fim, o nosso trabalho, usarmos os nossos dons e talentos. Diante disso, eu quero trazer 3 aplicações. A primeira dela, Jesus Cristo, meus irmãos, é o fundamento dessa consolidação. Se hoje nós estamos aqui, foi porque Jesus consolidou essa obra por meio do que Ele fez. Ao nascer, viver, cumprir todos os mandamentos que o Senhor exigia de nós, morrer e ressuscitar e subir aos céus, e assim consolidar a obra do Senhor. Portanto, Ele é o grande fundamento da nossa consolidação. Segundo, louve a Deus por fazer parte desse povo. Não é um povo qualquer, esse povo que está reunido aqui. É um povo que foi programado, que foi executado, que foi construído dentro da vontade de Deus.
Essa igreja não é reaberta pela vontade do pastor Christopher. Essa igreja é reaberta pela vontade do próprio Deus. Portanto, louve a Deus por fazer parte desse povo. E por fim, eu te convido a vir fazer parte desse povo. Se você ainda não faz parte do povo de Deus, é muito simples. Confesse os seus pecados a Jesus Cristo, reconheça Ele como seu Senhor e Salvador e venha ser parte do povo de Deus. E se você já é parte do povo de Deus, você também é convidado a ajudar na consolidação desta obra que aqui está se reiniciando. Que Deus assim nos abençoe e que assim Ele nos consolide como seu povo. Amém. E graças a Deus. Vamos cantar?